Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo Bulhões e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto de processo civil. Estamos trabalhando aqui com execução, processo civil 3, e hoje nós vamos abordar as partes da execução. Tanto quem pode compor o polo ativo, como quem pode compor o polo passivo de uma execução de um título, seja judicial ou seja extrajudicial. Eu vou dividir a tela para que a gente possa começar a construir o nosso conteúdo. Tá bom? Pois bem, a execução. Olha que coisa interessante. No nosso último encontro, nós falamos quem pode compor a legitimidade ativa, ou seja, quem é que vai postular enquanto exequente para que veja cumprida uma obrigação que, por N motivos, não foi adimplida. Então, convém aqui falar polo ativo. Polo ativo. Estamos trabalhando aqui com o artigo 778 do novo Código de Processo Civil. Tá bom? E nós falamos, de maneira bem sucinta, que quem pode compor o polo ativo de uma execução, via de regra, é o credor. E essa é a regra. Por quê? Porque, via de regra, o credor é o indivíduo que tem uma obrigação, seja de dar, seja de fazer, seja de não fazer, né? É a classificação clássica das obrigações. E essa obrigação, por algum motivo, não foi cumprida. Seja porque o devedor não tinha condição de pagar, porque não sabia, ou porque não quis efetuar o cumprimento da obrigação. Na verdade, a justificativa agora, nesse momento, não é importante, mas vocês devem saber que, via de regra, é o credor. É o indivíduo que tem uma prestação a receber, uma obrigação não cumprida, que pode, via de regra, postular enquanto polo ativo, enquanto exequente. Aqui é muito interessante, eu vou colocar uma observação, que a legitimidade dele é ordinária. Isso é importante, legitimidade ordinária. Isso significa dizer que é o credor que postula em causa própria, perfeito? Porque nós vamos perceber que tanto no polo ativo, mas também no polo passivo, nós temos indivíduos que podem representar outros na execução, tá bom? Então vamos lá. Além do credor, nós vimos também que o sucessor mortis causa. Sucessor mortis causa. Quem é que compõe? Quem é que faz parte dessa sucessão mortis causa? Nós temos o espólio, herdeiros e sucessores. De um modo geral, eles podem também compor o polo ativo de uma execução. Seja, então, antes de iniciar a execução ou no curso da ação executiva, da ação executória, o sucessor causa mortis, deixa eu botar o acento no espólio, pode dar início ou continuidade à ação de execução. Aqui eu só abro um parêntese, que a legitimidade, não vou anotar, mas a mesma observação que nós fizemos em relação ao credor também vale para o sucessor mortis causa. Porque o espólio, quando executa um título executivo, seja judicial, seja extrajudicial, ele também está formulando a execução com uma legitimidade ordinária, ou seja, ele postula em causa própria. Isso porque, a gente vai ver lá na frente, inclusive é conteúdo que está no nosso canal, patrimônio nunca fica sem dono, né? Então, tendo isso enquanto premissa, se o indivíduo morre, a obrigação não o acompanha, isso é via de regra, tá? As obrigações permanecem. Então, em função dessa permanência das obrigações, dessa obrigatoriedade do cumprimento das obrigações, é que o sucessor causa mortes, espólio, herdeiro, sucessores podem compor.
tanto para iniciar uma ação de execução, seja com cumprimento de sentença, se o título for judicial, ou com execução de título extrajudicial, tá? Se for um título extrajudicial, ele pode formular isso, tá? A legitimidade, ela é ordinária. Aqui eu vou botar só uma observação, porque no curso da execução, se o indivíduo, se o credor, se quem compunha o polo ativo falecer, haverá a habilitação, perfeito? Dos sucessores, dos herdeiros, de quem possua legitimidade naquele momento para dar continuidade à execução. Ah, mas ainda não houve a partilha do patrimônio. Não tem importância. O espólio pode responder e quem representa o espólio é o inventariante, tá? Então, nós precisamos saber que dívida não acompanha a morte. Na verdade, inclusive, isso é um dos princípios gerais do direito, está na obra de Direito Civil 1, parte geral, do professor Venosa, né? Quando vem trabalhar lá com as fontes formais do direito, lei, analogia, costumes e princípios gerais do direito, um dos princípios gerais do direito que nós temos é exatamente quem deve tem que pagar. E essa premissa é tão forte que, independente da sociedade, independente do recorte espaço-temporal, essa regra ela permanece. Então, vamos lá. Quem mais pode compor o polo ativo? Vamos trabalhar hoje com polo ativo e polo passivo das execuções, perfeito? Além do sucessor causa-mortes, espólio, herdeiro, sucessores. Além do credor, que é regra, todos por legitimidade ordinária, nós também temos o cessionário. Olha que coisa legal. Cessionário. Pessoal, a cessão de crédito, ela pode ser feita, tá? Na cessão de crédito, nós transferimos um direito. É isso que se faz na cessão de crédito. Então, é interessante que estamos trabalhando, deixa eu ver se eu anotei aqui, o artigo 778, que são incisos, tá? É a sequência, inciso 1, inciso 2, aqui o inciso 3 do artigo 778. E é interessante a gente pensar que nessa transferência de direito, estamos pensando aqui na cessão de crédito, perfeito? Porque estamos pensando quem pode compor o polo ativo de uma execução, né? Quem pode ser o exequente, quem pode dar continuidade ou início, na verdade, da execução. Então, o cessionário, ele pode. Agora, olha que coisa interessante. Essa é uma regra contida no artigo 286, é importante botar, do Código Civil. A necessidade de consentimento do devedor? Devedor? Será que há? E a resposta para isso é não. Vou botar até em caixa alta. Não. Não há necessidade de anuência do devedor. Isso por quê? Porque na cessão de débito, que também pode ser transferido, há sim a obrigatoriedade, a necessidade do credor anuir, do credor consentir, dele manifestar a sua vontade, no sentido de permitir que haja essa transferência. Mas no polo ativo, o credor não necessita dessa autorização, dessa anuência do credor, tá? Eu coloquei aqui o artigo que fala da seção no Código Civil. E vamos dar continuidade. É um prazer estar trabalhando com essa matéria. Quem mais pode compor o polo ativo? MP. O custos legis do Ministério Público pode, sim, o promotor compor o polo ativo de uma execução em algumas hipóteses. Quais hipóteses? Vamos botar aqui. Observação. Nas hipóteses do artigo 177 CPC. Bora ver quais são as hipóteses? A primeira delas, quando tivermos diante de responsabilidade civil decorrente de violação de direitos difusos e coletivos.
em matéria de consumo, perfeito? Quando nós estivermos diante também de responsabilidade civil decorrente de reparação ambiental. Quando estivermos diante um MP, vítima de crime, quando também houver responsabilidade civil em função de um cometimento do crime, o MP ele pode executar o título se o indivíduo for considerado hipossuficiente nas comarcas em que não tiver defensoria pública, tá bom? Nós também temos, bora colocar aqui, ação popular. Outra hipótese, quando houver responsabilidade civil, nas ações que envolver improbidade administrativa. Tem uma observação, se não me engano, está no artigo 178 do CPC. Sempre que envolver interesse de incapaz e ou interesse público. Perceba que é ampla a possibilidade do MP compor o polo ativo de uma execução. Quem mais pode? Vamos ver aqui, ó. Vamos colocar aqui polo ativo. Credor, nós já vimos, perfeito? É a regra, é lógico. Estamos aqui em uma execução, deve-se falar sempre em credor e devedor. Um sujeito que tem uma obrigação que não foi cumprida e um outro sujeito do outro lado, no polo passivo, que tem uma prestação a cumprir. Por isso que nós falamos que, via de regra, é o credor. A, B, C, D, E. Quem mais pode compor o polo ativo? O subrogado. E a subrogação está prevista no artigo 346 a 347 do Código Civil. Nessa transferência de sujeitos, também é possível formalizar uma ação de execução compondo o subrogado o polo ativo. É bacana, nós não estamos aqui trabalhando com direito material, por isso que nós não aprofundamos, mas é bacana a gente falar que, que a subrogação, observação, pode ser legal ou convencional. Porque nós temos hipóteses que a lei permite e nós temos situações em que é possível, por livre manifestação de vontade das partes, tá? Um outro sujeito que também pode compor a BCD é F. É o fiador. E é interessante a gente falar que a fiança é uma espécie de subrogação. Então, você pode colocar também o fiador subrogado. Vamos evocar também um direito material. Artigo 831. Caput. Código Civil. Fala, deixa eu tirar aqui, Código Civil. Fala a lei da fiança. E a última parte, a lei do fiador. E quem é o fiador? O garantidor de uma obrigação. E a última parte que pode compor o polo ativo de uma execução é o advogado. Interessante? O advogado postulando em causa própria. Então, isso aqui é importante, por quê? Porque a legitimação, e pelo menos é disso que eu estou falando aqui, eu não estou falando que o advogado compondo o polo ativo enquanto representante processual. Não. Eu estou falando o advogado compondo o polo ativo, não exercendo a representação, tá? Não exercendo os poderes dados pelo mandado, mas o advogado compondo efetivamente uma posição enquanto exequente. Em qual situação, observação,
observação, na cobrança de honorários. E perceba, digamos que um sujeito foi executar um título extrajudicial no valor de R$ 1.000, o magistrado condena a sentença, nós já estudamos os princípios da execução, foi possibilitado às partes, mesmo em uma execução em que você quer ver cumprida uma obrigação contida em um título certo, líquido, exigível, ainda assim a ampla defesa e o contraditório foram respeitados. O indivíduo ele vai responder judicialmente, o magistrado condena. Pague os R$ 1.000 mais 10% de honorários advocatícios. Então, digamos, esqueça juros, esqueça mora. Digamos que o indivíduo, o devedor, o executado na nossa execução, ele cumpre essa obrigação. Agora, se o sujeito ele pagou os R$ 1.000, ele não cumpriu a totalidade daquilo que deveria ter pago, porque faltou aqui os honorários advocatícios. Olha que coisa legal. O advogado, ele pode compor ali o polo ativo, é ele exercendo uma legitimação ordinária para que venha cobrar os honorários advocatícios. Isso porque os honorários são do advogado e não das partes. Não é legal? Se você já sabe, portanto, quem pode compor o polo ativo de uma execução, convém aqui a gente falar quem é que pode compor o polo passivo de uma execução. E aí nós estamos dizendo quem é que pode ser ou substituir a figura do devedor, do executado. Então vamos colocar vou colocar em caixa alta, não. Legitimidade passiva. É disso que nós vamos estar falando aqui. E nós vamos colocar também letra E, letra A. Esse é o tópico 2 da nossa aula. Aqui convém a gente falar o seguinte: se na legitimidade, há uma sequência no CPC. Se nós estamos trabalhando com execução, você já sabe que estamos trabalhando quem é que pode ser parte em uma execução. Se de um lado nós evocamos o artigo 778, agora, para a gente poder falar da legitimidade passiva, quem é que vai estar da outra ponta do iceberg, da outra ponta do processo, da outra ponta da fase, da outra ponta do processo de execução, nós vamos evocar o artigo 779 do CPC. Bora anotar? Artigo 779 do CPC. Olha que legal. Deixa eu botar CPC, porque estamos evocando aqui o direito material o tempo todo. E se lá em cima, no polo ativo, é o credor que vai compor, no polo passivo, quem compõe é o devedor. Isso, inclusive, é regra. Nós já falamos, iniciamos nossa matéria dizendo exatamente isso, da ligação que tem a disciplina de processo civil 3, execução, com a disciplina de direito material de obrigações. Isso porque executa-se sempre uma obrigação não cumprida, não importa o motivo, perfeito? Na verdade, o motivo é fundamental, não nessa etapa que nós estamos trabalhando, mas vocês vão perceber que, a depender da situação, pode haver uma extinção. Por exemplo, se o título foi prescrito, é por isso que o sujeito não pagou. Mas aqui agora a gente precisa entender o seguinte: toda execução tem uma obrigação de dar, fazer ou não fazer que não foi cumprida. De um lado você tem um credor, um sujeito que tem uma prestação a receber, seja qual for a modalidade, a espécie de obrigação, e aí a gente vai perceber lá na frente que, a depender da obrigação, nós temos ritos diferentes, nós temos ritos específicos quando o título for judicial ou extrajudicial, e diferente quando a obrigação for de dar, diferente quando a obrigação for de fazer, diferente quando a obrigação for de não fazer, uma obrigação negativa. Então, se de um lado você tem um sujeito que tem algo a receber, do outro lado você tem alguém que deveria ter praticado determinada conduta e não o fez, tá? E nós vamos chamar esse sujeito de devedor, esse sujeito de executado. É ele que vai estar no outro polo da ação, perfeito? Então, se de um lado nós temos um devedor que deveria estar ali compondo
aquele polo, e é lógico, reconhecido no título, né? O título tem que estar especificando quem é o devedor. Aqui a gente meio que segue a mesma sequência do polo ativo. Nós vamos trabalhar aqui com o sucessor mortis causa. Bora botar isso? Aqui também isso equivale. Sucessor mortis causa. E lá em cima nós já vimos que quem é o sucessor mortis causa é o espólio, herdeiros e o sucessor, de um modo geral. Então você pode estar se perguntando, Ricardo, vamos botar essa observação. Você está dizendo que dívida herda? Perceba. Antes da partilha, nós falamos que as obrigações, elas não acompanham, pelo menos isso é regra, tá? Não acompanham o de cujus. Então as obrigações, elas vão permanecer. A dívida vai permanecer e ela deve ser cumprida. Agora, o que é que nós temos enquanto regra do direito sucessório? Tá? Inclusive, é o último livro do Código Civil. O Código Civil tem uma sequência lógica, começa falando de vida, termina falando de morte. E nós temos que saber que essa dívida não pode ultrapassar a força da herança. Bora botar isso? Débitos não podem, deixa eu botar aqui, débitos não podem ultrapassar a força da herança. Então, como é que vai funcionar aqui? Se o sujeito está devendo, era devedor de um cheque não prescrito no valor de R$1 milhão, perfeito? E digamos que ele deixou, enquanto patrimônio, o espólio ainda não teve divisão, R$2 milhões. O espólio, ele tem condição de arcar com aquele débito. A obrigação precisa ser cumprida. Eu acho muito interessante a gente pensar que nem a morte rompe, via de regra, salvo personalíssimas, obrigações de cunho personalíssimo, de natureza personalíssima, via de regra, não vai romper com essa obrigação de cumprir a prestação, com esse dever. Então, como o espólio ele pode arcar com o cumprimento da obrigação, ali o espólio ele pode compor ali o polo passivo e responder para que a obrigação possa ser cumprida. Agora, se o sujeito tem uma dívida de R$1 milhão, mas não deixou o patrimônio, como nós não podemos ultrapassar a força da herança, essa dívida não vai ser cumprida, o espólio não pode responder. É exatamente assim que nós vamos trabalhar, tá bom? Nós falamos do cessionário, tá? Então é bacana a gente colocar aqui, ó, que o novo devedor, e é possível você constituir um novo devedor, vamos botar um novo devedor, ele pode estar compondo também o polo passivo de uma execução, porque o débito também pode ser passado para outra. Só que aqui tem uma observação, tá? Lá em cima nós dissemos, deixa eu botar aqui, aqui fica em caixa alta, vamos diminuir. Nós dissemos, por isso. Nós dissemos lá em cima que não havia necessidade na transferência do crédito de anuência do devedor, o que não ocorre aqui agora em relação do credor, o que não ocorre agora em relação ao devedor. Aqui agora é necessário, a gente vai botar o consentimento, vamos botar necessário, tá? Necessário o consentimento. Por que é necessário o consentimento do credor? Porque, meus caros alunos, se não fosse necessário, isso causaria uma insegurança jurídica imensa. Isso causaria uma instabilidade nas relações e a situação do credor que já não teve, lá na fase de conhecimento, por exemplo, ou em algum outro momento, cumprida a obrigação, ele poderia ver esse direito que tem de ver a prestação sendo cumprida ser ceifada dele, porque o devedor poderia estar praticando algum ato
para que fraudasse essa execução. Tá? Aqui só uma observação que nós teremos aula específica falando de fraude na execução, tá? Correlacionando inclusive com a fraude contra credores, é assunto nosso, da nossa disciplina. Disciplina com conteúdo fantástico. Quem mais pode compor essa execução? O fiador. Perceba que são quase todos iguais. O fiador também pode, o garantidor da obrigação também pode estar compondo o polo passivo de uma execução. Então, olha quem pode compor aqui agora. Estamos trabalhando aqui com as hipóteses elencadas no artigo 779 do Código de Processo Civil. Primeiro, devedor. Depois, sucessor, herdeiros e espólios. Espólio podem também responder. E aí a gente já criou alguma regra que pode, débito, herda, mas não ultrapassa a herança. É isso. Se eu tenho uma dívida de 10 e deixo 20 e abate. Se eu tenho uma dívida de 20 e deixo 10, 20 e deixo 10, abate. Se eu tenho uma dívida de 20 e não tenho nada, infelizmente, não poderá ser cumprida, porque estaremos materializando, se fosse possível, uma situação de injustiça com sujeitos que sequer manifestaram a vontade, que não agiram com má fé, às vezes sequer sabia da existência do débito. Aí o credor arca. O novo devedor, e é possível, só que aqui criamos essa observação, é necessário o consentimento do credor. Necessário o consentimento do credor, sublinhe isso, porque essa é uma observação importante. O garantidor de uma obrigação também é possível. Aqui, para que a gente possa finalizar nossa aula, nós temos que saber que o avalista é aquele sujeito que consta no título executivo, ele também pode compor o indivíduo. Ele deu aval, ele falou pode. Então, o avalista também pode compor ali o polo passivo de uma execução. O sujeito da obrigação originária não cumpriu, busca-se o avalista. O indivíduo não cumpriu, busca-se o fiador. É interessante a gente pensar, ó, eu não coloquei isso, mas é bacana, bora botar uma observação. Existe aqui um benefício de ordem. Meu Deus, o que é que eu fiz aqui? Eu acho que eu... Está. Existe um benefício de ordem. Como assim benefício de ordem? Aqui eu estou citando aqui benefício. Deixa eu separar aqui. Benefício de ordem, artigo 827. Do Código Civil. Esse fiador, ele pode ter um benefício de ordem. No sentido de que, primeiro busque o primeiro, o sujeito que formulou a obrigação originária. Se não conseguir achar patrimônio, aí sim, você aciona o fiador. Sabendo que esse benefício de ordem pode, a gente não vai trabalhar aqui com direito material, mas a gente vai botar essa observação, inclusive aqui, ocorre que esse benefício de ordem pode ser renunciado. Esse benefício de ordem pode ser renunciado pelas partes, não há impedimento para essa renúncia, tá? Desde que o indivíduo realmente o faça. O avalista, nós já dissemos. Aqui a gente vai fechar aqui com mais 3 pessoas. Nós temos o responsável tributário. O responsável tributário também pode. A, B, C, D, F, G. Nós temos o empregador.
E o último, o garantidor de um garantidor por garantidor real. Garantidor responsável por garantia real. Como assim? O sujeito não é proprietário, mas está na posse. O sujeito não é proprietário, não está na posse, mas estava cuidando, zelando, protegendo o patrimônio. Então, o responsável pelo patrimônio, ele também pode compor ali o polo passivo de uma execução. Então, olha que coisa interessante, para que a gente volte aqui. Benefício. Para que a gente feche a nossa aula, perfeito? Nós já sabemos aqui quem é que pode compor tanto o polo ativo como o polo passivo de uma execução. Nós estamos seguindo a regra do artigo 778 do CPC e o artigo 779, respectivamente, quando fala de quem pode ser exequente e quem pode ser executado. Via de regra, o credor compor no polo ativo, sabendo que o espólio, herdeiros e sucessores também pode. Na cessão de crédito é possível. O Ministério Público, nas hipóteses elencadas na lei, também é possível compor o polo ativo de uma execução. Na subrogação, quando há essa transferência, também é possível, perfeito? Aqui eu quero só botar essa observação, porque o artigo 178 fala, né, na questão que o MP também pode executar quando estiver representando os interesses de incapares, tá? E também pode, quando houver ali materializado nos autos, interesse público, tá? Então também é possível. O fiador e o advogado. Também é possível formalizar compor, aliás, o polo ativo. Já na legitimidade passiva, nós temos o devedor, que é regra, nós também temos o espólio, sucessor e herdeiros, nós temos um novo devedor, sabendo que é necessário o consentimento do credor. Nós temos o fiador, que via de regra existe um benefício de ordem, mas pode ser renunciado. Nós temos o avalista, responsável tributário, o empregador e o responsável por garantia real. São os indivíduos que podem, eventualmente, a depender do desenrolar da situação, compor ali o polo passivo de uma execução. Aqui eu vou fechar essa divisão de tela e quero agradecer a você por estar aqui me assistindo, me ouvindo. É um prazer estar falando aqui para você. Forte abraço, Deus abençoe e até a próxima. Tamo junto.